Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula sobre o tema de método estatístico e técnicas de amostragem. Ao final de seus estudos, esperamos que você conheça o método estatístico e suas fases e seja capaz de identificar as técnicas de amostragem e arredondamento. Vamos lá? O estudo do método estatístico e as técnicas de pesquisa em estatística são importantes ferramentas de análise de eventos e fenômenos dentro de uma base de dados. O método estatístico procura determinar as relações de causa e efeito de diferentes situações, bem como avaliar determinados momentos da sociedade ou de uma população qualquer, registrando possíveis variações e estabelecendo probabilidades de ocorrência de determinadas situações. Para facilitar a sua compreensão, vamos recorrer a um exemplo. Você precisa fazer exames de rotina e seu médico pede um exame de sangue. O técnico do laboratório retira uma pequena fração de sangue, envia para análise e os resultados obtidos são analisados pelo seu médico. Essa pequena fração de sangue corresponde a uma pequena amostra de todo o sangue que corre no seu corpo, que por sua vez corresponde a uma população. O que ocorre nesse exemplo é uma aplicação prática do método estatístico. Foram coletados dados por meio de uma amostra que representa o todo de uma população. A partir dessa amostra foram obtidos resultados e variações que passaram por análise, apresentação e interpretação. O método estatístico possui diversas fases: definição do problema a ser estudado, planejamento das técnicas apropriadas, coleta de dados, apuração e apresentação de dados e, por fim, análise e interpretação desses mesmos dados. Aqui vamos focar na coleta de dados, pois é por meio dela que se obtém a base de dados, que é o substrato que dará condições para a realização da pesquisa e a confirmação, ou não, das hipóteses definidas. Essa coleta pode se dar de duas formas. A coleta direta, que recolhe os dados diretamente na fonte da pesquisa, como no caso de entrevistas com consumidores, e a coleta indireta, que se baseia em estudos previamente realizados ou bases já organizadas para o estabelecimento das pesquisas pretendidas. Após a coleta de dados, é realizada a apuração dos dados. Você se lembra do termo apuração? Quando o assunto são votos ou notas das escolas de samba? Pois bem, a apuração consiste na separação de dados, como votos ou notas, dentro de faixas ou variáveis específicas, como candidatos ou escolas de samba, permitindo assim que cada dado esteja associado a uma categoria de dados. Quando trabalhamos com amostras, ou seja, com parcelas da população total, é preciso estabelecer algumas técnicas de amostragem para poder efetuar deduções corretas sobre o comportamento da população total. As técnicas utilizadas podem ser probabilísticas e não probabilísticas. As técnicas probabilísticas trabalham com amostras totalmente aleatórias, ou seja, cada um dos indivíduos de uma população tem iguais chances de ser escolhido para compor a amostra. Já nas técnicas não probabilísticas, é escolhida uma parcela específica da população para a análise de dados, como, por exemplo, homens acima de 40 anos e de pele clara, para a verificação de casos de câncer de pele. Quando trabalhamos com dados estatísticos, frequentemente nos deparamos com números de vários algarismos que, para a manipulação e apresentação mais adequadas, precisam ser arredondados. Vejamos então algumas regras para o arredondamento desses números. Primeiramente, observe quantos algarismos, além de zero, há depois da vírgula. Esses algarismos são chamados de algarismos significativos. Se quisermos, por exemplo, arredondar o número 0,3333 para um número com 2 algarismos, pelo fato do terceiro algarismo ser inferior a 5, o segundo algarismo se mantém e o número arredondado se torna 0,33. Mas se o número for 0,7777, deve-se somar 1 ao algarismo à esquerda do algarismo significativo e, assim, o número se torna 0,78. Porém, se o número for 0,565, a regra é diferente.
Se o algarismo da esquerda for par, é mantido o valor original e o arredondamento se torna 0,56. Já se o algarismo da esquerda for ímpar, por exemplo, 0,875, o arredondamento adiciona mais uma unidade a ele, tornando-se 0,88. Bem, chegamos ao final desta videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e tenha percebido que esses mecanismos são muito importantes para efetuarmos análises estatísticas precisas e obtermos dados confiáveis. Obrigado pela sua companhia e até breve.